Continuemos com as nossas meditações no primeiro livro do profeta Samuel. E a gente chega aqui no capítulo 7, a partir do versículo 2, e o resto do capítulo, quando 20 anos se passam daquela experiência onde a arca foi tomada, né? O filho do Finéias nasce e é batizado de Onde está a glória do Senhor, ou como muitos interpretam, a glória se foi e acabou, né? E passam-se 20 anos. E eu convido você, para entender essa história melhor, a assistir ao vídeo anterior, que eu vou deixar aí na lista, na descrição deste vídeo. E aqui o que nós temos? Primeira coisa, no vídeo anterior eu estava dizendo que essa questão da arca que foi levada foi Deus pregando o evangelho aos filisteus. E o tempo nos ajuda a entender isso, porque 20 anos se passam. Você sabe o que é 20 anos. De repente você é um jovem ou uma jovem de 20 anos, e quanta coisa você fez só da sua adolescência para cá, né? Pais que têm filhos que os viram crescer durante 20 anos, você sabe muita coisa acontece em 20 anos. Porque alguém pode dizer assim, ué, se os filisteus acabaram atentando contra Israel, mas são filisteus 20 anos após aqueles filisteus que tinham pegado a arca, acabaram ouvindo uma mensagem aterrorizante de salvação, porque eles acabaram ficando com os corpos cheios de bubões, né, de peste bubônica, porque o sintoma era de uma peste bubônica, presença de ratos tumores, em algumas tradições e traduções até hemorroidas. Mas na verdade, eles entenderam isso, trataram o Deus de Israel com parcimônia, orientados pelos seus magos e seus sábios, devolveram a arca. Tudo isso está explicado no vídeo anterior. Aí aqui a gente começa assim, ó, 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia, o dia em que a arca foi devolvida, a arca do Senhor ficou em Quiriate-Arba, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha só, Deus resolveu um problema trazendo a arca de volta, e nisto pregando o evangelho eterno àqueles filisteus de 20 anos atrás em relação a esse episódio. E o povo passou a fazer as suas lamentações ali, a prestar os seus cultos. E a gente fica assim, puxa, por que Deus deixou esse povo sofrer? Pelo que vai vir no versículo sucessivo, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então nós temos aí outra questão, que se o evangelho foi pregado aos filisteus, e claro, eles não iriam conseguir entender como Israel tinha ferramentas para conseguir entender o evangelho, eles ficaram com medo do Deus de Israel, confessaram o Senhor, devolveram a arca, mas eles estavam condenados aí, junto com os demais cananeus, a encontrar a salvação pela morte. Eles não conseguiriam entender a salvação em vida. Eu sei que muita gente acha absurdo dizer isso, mas eu vou sempre dizer isso, repetindo. Os filisteus não cometeram o único pecado que não é perdoado nem nesta vida e nem na vindoura. Qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo porque eles nem tinham intimidade com o Deus de Israel para blasfemar contra ele, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar com o ser que te foi íntimo, que você conhece, e que por inveja, como os fariseus e saduceus fizeram com Jesus, eles falavam assim, a gente o entrega a Roma, porque se a gente deixar ele ser quem a gente sabe que ele é, essa multidão vai toda atrás dele, não dá. Eles sabiam quem Jesus era, sabiam tanto que até o Herodes falou assim, nasceu o rei dos judeus aí, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eles sabiam e blasfemaram contra o Espírito Santo. Para este pecado não há perdão, nem nesta vida e nem na vindoura. Agora Filisteu não. Filisteu agiu como aquele adolescente que não conhece o Senhor. Jesus que vai catar coquinho, eu sou satanista. O cara não sabe nem do que está falando, porque ele não teve a chance de conhecer a Jesus para trocá-lo por Satanás. É blasfêmia? Mas ainda não é contra o Espírito Santo, né? Então, os filisteus não blasfemaram contra o Espírito Santo, e aí este é o único pecado que não tem perdão nem nesta vida e nem na porvir.
Por isso, por meio da morte, do extermínio, é que eles iriam encontrar. Só que não é um extermínio, não é um ato de Israel em relação aos filisteus. Os filisteus provocaram a própria morte, porque aqui vai dizer, mas antes é interessante isso, eles entregaram a arca e eles ficaram aqueles 20 anos dominando sobre Israel. Mas por que Deus deixou eles ficarem dominando Israel durante 20 anos? Porque o profeta Samuel fala, vocês estão aí servindo ao Senhor? Porque eles ficaram 20 anos indo lamentar em Kiriat Arba, né, acerca dos seus pecados e trevas. Mas junto com isso, o que eles tinham domesticados? Os Baalins e Astarotes, né, que eram aquelas maquetezinhas das várias variações de Baal e de Astarote, a sua esposa lá no mundo espiritual. Né? Ele está assim, vocês clamam a Deus, mas não larguem esses ídolos, vocês são cananeus de coração. Os cananeus vão ser salvos, vocês se perdem, porque salvo eles já eram, tinha uma arca, tinha um culto, tinha toda uma tradição, tinha a lei de Moisés, tinha o profeta Samuel entre eles. Mas é isso, eu procuro o profeta Samuel, mas eu gosto de acender um incensinho para Baal, e gosto de um poste ídolo para Astarote, e de toda aquela simbologia que a gente viu no estudo sobre Deuteronômio. Você pode ir lá na playlist sobre Deuteronômio que está lá. E aí então os filisteus dominaram sobre eles, porque Israel se deixava dominar. Israel não gostava de se submeter ao Senhor. É como que Deus estivesse dizendo, olha, não se submete a mim. Ser humano é ser humano, é criatura, é criação minha. Não se submeteu a mim, inevitavelmente você vai se submeter a alguma outra coisa, seja ela os filisteus, sejam os filisteus desculpas para você se submeter aos próprios desejos, que vocês gostam do Astarote. Vocês adoram música e fica falando que é ministro de louvor. Vocês gostam de discutir ideias, propalar e fica falando que está pregando o evangelho. A gente disfarça muita coisa, né? De Deus, na verdade, tamponando-as com os nossos desejos. E aí Samuel faz essa proposta. Então vai dizer o texto que eles se congregaram, então eles tiraram de si, né, os seus ídolos, as suas pulseiras, as suas indumentárias idolátricas. E Samuel fala para eles, congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E aí eles congregaram, né? E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Essa é a verdade, né? Agora chegou a hora da salvação dos filisteus. Como é que a salvação dos filisteus vem? Esse povo está adorando a Deus, né? Porque na cabeça deles adorar a Deus é ter vitória sobre nós. Vamos para cima deles. Aí Deus está assim, pode vir para cima que vocês vão para cima, vão bem para cima. Como é que você sabe disso, Alexandre? Porque Efésios 4 vai dizer que quando ele subiu, significa também que ele desceu, né? Só Jesus sobe descendo, e só Jesus vai para o leste indo para o oeste, e só Jesus vai resgatar, tirar do cativo o cativeiro e levá-los para si. Estavam entre eles os filisteus, que souberam tratar bem a arca do Senhor, e Jesus prometeu, quem trata você como um profeta receberá galardão de profeta. E quem der um copo d'água que seja um destes pequeninos que creem em mim, disse Jesus em Mateus 18, vai receber o seu galardão. Então, se Deus teve a determinação de salvar a israelita que lamentava no altar, mas ficava adorando Astarotes e Baalins, por que Deus não salvaria filisteu que por ignorância entendia que o Deus verdadeiro é aquele que mata? Aí lá vai eles enfrentar o Deus verdadeiro. E aí eles enfrentam, tem toda aquela batalha e o Senhor dá vitória a Israel conforme... Sobre essa questão, né? Por que Deus salvou em meio à guerra? Por que parece que Deus é condescendente com guerras, explorações, etc. Vou deixar para você aí também um vídeo que eu gravei sobre isso, para não ficar aqui sempre explicando isso. Vá lá no vídeo, tá aí na descrição deste vídeo, para você entender um pouquinho, não é justificando Deus, mas é explicando a nossa limitação ante esse amor incomensurável, imenso e por vezes escandaloso de Deus em relação às nossas tradições. E ele está nem aí para mim e para a sua tradição, ele só está salvando, porque se ele salva um ser mesquinho como eu, e tão esquisitão quanto você acha mesmo que ele não vai salvar filisteu que não tiveram essas informações que eu e você temos? Né? Então, olha a operação de salvação. Aí vai dizer assim, olha,
Tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido e sobre os filhos, ou sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha só, quando Deus falava com Israel que a batalha era dele, é nesse sentido. Uma outra resposta a essa pergunta que ninguém quer ouvir a resposta, né? Como assim que Deus poderia salvar o filisteu? Você acha mesmo que Deus iria fazer estampido, tratamento de terror com alguém com quem ele não se importa? Quando Deus fala com alguém, aterroriza alguém, faz um barulho que eles ouvem um estampido e ficam fraquejados, Deus tem compromisso com essas pessoas. Quando Deus chega nessas pessoas e fala com elas, a gente vê isso, até em reis que eu e você consideramos profano, né? Se Deus chegou para Nabucodonosor e o deixou lá 7 anos penando como um jegue, comendo capim, se Deus chegou para Beltesazar e falou, você foi pesado na balança e foi achado em falta, quando Deus fala com o rei assim, quando Deus endureceu e amoleceu o coração de Faraó, Deus está pregando o evangelho para esses caras. Eu tenho medo de sumo sacerdote, pastor e profeta com quem Deus não fala há muito tempo. Eu sei que isso é escandaloso para você e para a sua tradição, mas é assim que Deus é. Deus ama tanto que ele vai... É o Salmo que diz isso. Se subo ao céu, lá tu estás. Mas se eu sou um faraó idiota, um filisteu imbecil, mas eu sou chamado por ti, o Senhor vai lá nas profundezas do abismo me buscar com terror, com guerra, com mortandade. Nem é Deus que faz a guerra, são os filisteus que gostavam da guerra. Aí eu vi o pessoal lá orando ao Senhor, eles estão pensando que eles são o quê? Aí o texto vai dizer que Deus provocou um estampido, um barulhão, que eles ficaram tapados, com medo, aterrorizados, e eles foram derrotados. Aí sim, os israelitas então chegam lá, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E aí a salvação se completa, porque boa parte deles foram morta, foram para o céu, né? A gente vai surpreender, Jesus nos deu dica, Jesus chega a dizer que Sodoma vai nos julgar no dia do juízo, quanto mais filisteu, né? Que era um povo aguerrido, um povo que vinha de uma geração maldita, que só poderia conhecer a linguagem da salvação por meio da tragédia. Mas se Deus fala com eles, se Deus usou Israel para pregar a eles, enquanto Israel estava pensando assim, não, a gente é melhor do que eles, esse povo é filisteu, incircunciso. Para Deus está assim, quem vocês acham que é inimigo de vocês são o meu povo, meus filhos, vocês só foram escolhidos para anunciar o meu nome historicamente, mas eu tenho muito mais gente do que vocês imaginam nesse planeteco que nem aparece na galáxia Via Láctea. É isso que as pessoas não conseguem entender e ficam achando que eu estou falando heresia. Quem conhece o amor de Deus sabe que eu tenho medo de quando Deus deixa de falar com o indivíduo. O cara vai fazendo tudo o que ele quer porque já está perdido. Agora, bem-aventurados os filisteus que ouviram o estampido ou o barulho do Senhor que causou-lhes surdez, e eles ficaram amedrontados e todos foram alcançados pela misericórdia eterna e linguagem aterrorizante. Aí, quando o povo de Israel encontra a vitória, eles vão para um lugar, né? Samuel estabelece uma pedra que vai chamá-la de Ebenezer. O versículo 12 vai dizer, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você se lembra que num vídeo anterior eu tinha dito, né? Que na primeira fase, quando a arca foi roubada, os israelitas se juntaram na pedra de socorro, que significa também Ebenezer, e ali naquele contexto o significado era, até aqui o Senhor nos ajudou, ou seja, dali para frente tudo ficou ruim, a arca foi levada. Aí agora o Samuel leva o povo para essa pedra e agora de fato significa nós só chegamos até aqui na força do Senhor. Nós perdemos a arca na força do Senhor, nós conquistamos a arca de volta na força do Senhor, nós aguentamos 20 anos de servidão desses filisteus na força do Senhor e agora na força do Senhor ele provoca um barulhão, mata os filisteus de susto, né? De maneira que algum israelita que derrotou o filisteu ali foi porque o cara estava a fim de dar espadada, porque quem matou o filisteu de susto foi o próprio Senhor, com todo o seu amor que escandaliza a mim e a você.
E aí vai dizer que os filisteus deram sossego a Israel durante todos os dias de Samuel, que é o que a gente vai ver nos outros capítulos do livro. Mas o que essa mensagem traz para mim e para você? Na verdade, a mensagem está dita, né? É uma mensagem escandalosa, não é apetecível à tradição dos cristãos, mas eu não estou aqui para alimentar a sua tradição. Ontem eu estava vendo aí um profeta, não sei de onde, o cara orando e ele ora e bere, 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 bara, 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 bara. Você vê que o cara está inventando uma língua. Só que você vai ver a visualização do cara, 300 mil visualizações, porque ele vai falando com você, o diabo me atrapalhou a arrumar este vídeo, teve muito impedimento, né? A internet pode cair, essa pilha pode acabar, mas aí as pessoas usam disso para ficar falando do diabo, e falar do diabo faz um sucesso, falar das tradições faz um sucesso, falar que a igreja é perseguida, todo mundo vai assistir. Agora, falar que Deus salvou outras pessoas que são tão perversas quanto eu e você, porque nós todos somos perversos nesse sentido. Qual é o grande pecado do qual o Espírito Santo vem nos convencendo por séculos? Qual é? O grande pecado é que nós temos uma tendência de não crer em Jesus. No caso aqui, Israel, que não tinha a revelação de Jesus, eles tinham dificuldade terrível de crer em Jeová, em Israel, no Pai de Jesus, no Jesus prefigurado. Eles tinham dificuldade. Tanto é que eles oravam o Senhor no lugar e adoravam Baal e Astarote com seus Baalins e suas Astarotezinhas, marquetezinhas de outras divindades. Porque o pecado é não crer em Jesus. Está lá em João 16. Quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Você crê em Deus, tem que crer em Jesus. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai, é justo que eu vá para que o Espírito Santo habite em vocês, que sou eu mesmo habitando em vocês. E do juízo, porque o maligno já está julgado. E sobretudo aqui, o maligno pode até ficar alimentando indivíduos, filisteus e israelitas, uns contra os outros. Mas o projeto de salvação dos judeus era só o outro lado do projeto de salvação para os filisteus, que morreram aguerridos, acreditando no que acreditavam. Eles eram mais fiéis a Deus, sendo fiéis à sua divindade cega, do que Israel, que carregava o nome do Senhor. Mas Samuel falou assim, busquem a Deus de coração, porque em todos os dias de Samuel, né, os filisteus vão dar sossego. Mas Israel logo volta às suas práticas, logo volta. Porque o pecado é eles não conseguirem crer em Deus, eles, eu e você. Por isso, mas por que você tem que ficar falando que Deus salvou o filisteu? Para que a gente fique humilde diante do Senhor. Para que a gente fique quietinho diante dos nossos orgulhos. Fala, Senhor, queima tudo de orgulho que é em mim em relação a outros povos e a outras crenças. Quem salva é o Senhor. A guerra é do Senhor significa a salvação é do Senhor. Porque só o Senhor sabe guerrear com amor. Nós somos beligerantes, a gente é encrenqueiro, a gente é separatista. E Deus, em meio às nossas cegueiras, Ele está que salva. Essa é a leitura do Antigo Testamento que eu te proponho a fazer, porque isto é o amor de Deus e Deus é amor. Amor não é uma das características de Deus. O amor é o próprio Deus, porque Deus é todo amor. Que eu e você, e filisteus e gregos e troianos, nos humilhemos eternamente diante do seu amor, para que a gente se humanize, para que a gente se qualifique, para que a gente se proste e assassine os ídolos que a gente tanto domestica. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se ele falou mais do que eu consigo exprimir nas minhas palavras, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal, aperte o sininho, espalhe coisa boa. E amanhã estaremos aqui com mais mensagens do Senhor no livro do profeta Samuel. Amém?